quero deixar minha homenagem ao pastor Marcos. Pastor Marcos tem sido bênção nas nossas vidas. Pastor Marcos tem trabalhado, tem feito um serviço especialmente maravilhoso na igreja do Evangelho da Anunciai. Por isso estamos aqui. Por isso Deus tem usado ele de uma maneira sobrenatural. E por isso essa igreja tem superado todos os problemas. E Deus tem abençoado de uma maneira especial. Pedimos ao Senhor, continue abençoando, derramando a tua graça, a tua unção e o teu poder. Em nome do Senhor Jesus, é o que agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. O Marcos é meu filho do coração. Tudo de bom eu desejo para ele, que é uma pessoa maravilhosa, sofreu demais, é meu caçula, eu gosto demais, admiro demais ele trabalha demais para ter aquela igreja, daquela situação que está. Gosto demais dele, da família, todos os irmãos, todos amam muito ele, muita boa pessoa, não tenho nada a reclamar dele. Para mim é um filho que Deus abençoou. Gosto demais de ir na igreja, só não vou todos os dias porque é muito longe. Eu vou de ônibus, ele manda me trazer de carro. Muito admirado, todo mundo gosta dele, todo mundo que fala nele fala que ele é uma boa pessoa. É ótima pessoa, nunca teve vício nenhum, nunca me deu trabalho na vida. Eles de um, eu sou mãe de 5, eles de um, nunca me deu trabalho na vida. Muito bem educados. O que eu pude fazer eu fiz, né? Eu e o pai deles. Hoje em dia ele não tem um pai, Deus já levou, né? Só tem eu, né? E os irmãos, mas eu não posso nem falar nada porque não tem mais condições, que eu amo ele demais, eu faço tudo para ele. Tudo que precisar fazer para ele, eu faço. Quero falar do pastor Marcos, uma pessoa que eu conheço há 6 anos. Estou muito satisfeito com o ministério dele e sinto muita admiração por ele. Estou muito feliz de participar dessa igreja e desejo um abraço para ele. Muito obrigado. Eu estou aqui falando aqui sobre o nosso querido e amado pastor Marcos. Pastor Marcos foi uma pessoa para mim que é como se fosse o meu filho. Conheci o pastor Marcos desde ele jovem, muito jovem mesmo, quando nós éramos da mesma igreja. Aí eu cheguei e falei com ele assim, que eu fui no monte orar. Lá no monte eu senti de orar em direção à nossa igreja. Aí quando eu estava orando em direção da nossa igreja, o Senhor falou no meu ouvido: o Marcos, que é presidente do jovem, vai ser um pastor de uma grande igreja. Aí eu cheguei na igreja à noite e falei com ele. Falei: ó, pastor Marcos, eu senti lá no monte orando que o senhor ia ser um pastor de uma igreja muito grande. Ele pegou minha mão, colocou na cabeça dele e falou assim: ó, minha velha, eu tomo posse dessa bênção. Hoje eu vejo a igreja do pastor Marcos, não para agradecer a ele, o homem, mas para a honra e glória do nome de Jesus. Não estou aqui para engrandecer a mim e nem ao pastor Marcos, porque quem somos nós? Porque tudo que nós fizemos aqui não é nada para Deus. Deus é que é tudo para nós. Então hoje eu sei que ele é um grande pastor, um homem íntegro, muito bom, honesto, direito. Ele é uma pessoa maravilhosa. Marcos é o meu filho, outro filho que eu tenho na minha família. Eu amo de muito mesmo o pastor Marcos. E eu oro por ele todos os dias, para que Deus dê a ele essa bênção, que a gente vê lá dentro da igreja dele, aquela multidão. E eu sei que aquilo ali não é pouco pelo que eu vi lá no monte. Ele vai ser muito bem honrado como nosso Deus, porque ele é um homem que faz a obra de Deus com dignidade, com honestidade. Ele é uma pessoa que busca sempre o Senhor. Ele tem Deus na vida dele todos os instantes. Toda hora que a gente conversa com o Marcos, ele tem uma palavra de Deus para nos confortar. Não tem um momento que às vezes eu estou passando por um problema, que eu falo com ele pela internet ou pelo telefone, que ele não me responde coisas maravilhosas. Eu agradeço muito, muito, muito a Deus em primeiro lugar, e agradeço também ao pastor Marcos, porque ele tem sido uma estrutura na minha vida. Eu tenho o nosso pastor Auriberto, que eu amo demais. É um homem que eu tenho ele como meu filho.
Eu chamei de senhor, pastor, porque pelo respeito. Mas o pastor Lauriberto chegou aqui com 17 anos. E foi a primeira pessoa que ele achou dentro da igreja, foi eu. Então eu tenho o pastor Lauriberto como meu filho também. Amo o meu pastor. Mas o pastor Marco também mora no meu coração. Hoje nós não estamos na mesma igreja. Ele pertence a uma igreja e eu pertenço a outra. Mas nosso coração em Cristo é um só. Eu amo o pastor Marco e peço à igreja que ame aquele pastor. Amo o pastor Marco. E dá ele apoio na igreja, porque ele necessita desse apoio. Ele necessita de apoio de todos os membros, porque ele é um grande pastor. Ele é um pastor de Deus, um pastor ungido por Deus. E ele é honrado, ele tem que ser honrado. A Bíblia diz, dai honra a quem merece honra. E o pastor Marco merece essa honra. Toda feita que está fazendo para ele. Parabéns, pastor Marco, pelo seu tempo, um ano, quantos anos? 3 anos, 6 anos de igreja de anunciar. 6 anos, pastor Marco. Eu gaguejei um pouquinho porque eu estava sem saber. Mas parabéns, pastor Marco, pelos 6 anos de ministério. E Deus vai te dar muito mais do que isso que tem te dado. Porque isso vem do Senhor. Não é para o seu mérito nenhum nosso. É para o mérito de Jesus. Jesus é que é o nosso verdadeiro, grande e poderoso, que tem que merecer toda a honra e toda a glória. É dada a Ele. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, por tudo que Deus tem feito, né, na vida dele, nas nossas vidas. Esses 6 anos do aniversário da Igreja do Evangelho Anunciai. Deus tem feito obras maravilhosas nas nossas vidas e nós temos visto Deus agir. Quando eu cheguei na igreja, há 11 anos atrás, era uma igreja pequena, poucas pessoas, e nós chegamos ali e junto comigo, toda a minha família, as minhas irmãs, chegaram junto conosco ali e nós começamos a receber os milagres de Deus. Eu me lembro que uma certa vez, Deus me acordou pela madrugada e mandou que eu escrevesse algo. Eu fiquei assim, pensativa, o que é que o meu esposo iria pensar? Eu de madrugada, sentada e escrevendo. Aí Deus começou a falar comigo que escrevesse tudo aquilo que Ele estava falando. Deus então me deu uma visão e eu vi uma mesa muito grande e em cima daquela mesa tinha uma bola de barro. Essa bola de barro, uma mão invisível que vinha de cima, pegava aquela parte do barro e começava a enrolar em sua mão e fazendo aquelas bolinhas pequenas e foram colocadas aquelas bolas em cima daquela mesa, que era um infinito, as vistas não poderia alcançar de tantas bolinhas. E de repente, aquela mão, ela soprou sobre aquelas bolas e foram formados uns bonecos. E aqueles bonequinhos tomaram vida e viraram pessoas. E foram enchendo a igreja, foram enchendo de uma forma tão grande que tinha pessoas na rua. Então, eu entreguei ao pastor esse papel com essa visão que Deus tinha me dado. E quando passou algum tempo, o pastor então nos chamou para nos levar num galpão que ele iria alugar. Quando nós chegamos nesse galpão, que dava umas 5 igrejas da nossa, eu até mesmo pensei, meu Deus, o que é que nós vamos fazer aqui com tanta pouquinhas pessoas na igreja, e o que vai acontecer? E eu não me lembrava da visão que Deus tinha me dado daquelas pessoas. O pastor então alugou ali aquele galpão, tinha um barracão ali no meio, aonde agora nós congregamos, aonde nós estamos ali. Ele quebrou aquela casinha que tinha dentro ali daquele galpão, arrumou aquele galpão e nós passamos a congregar ali naquele lugar. Com espaço de pouco tempo, aquela igreja já estava cheia de pessoas vindo de todos os lados para receber o seu milagre, a sua bênção. O pastor Marco tem sido bênção nas nossas vidas. Deus tem usado aquele homem de forma tremenda, de forma poderosa. Nós temos observado que
Deus é com ele. Deus tem honrado aquele homem aqui neste lugar. Foram muitas lutas, muitas perseguições sobre a vida dele, mas Deus tem honrado ele, porque ele é verdadeiramente um homem de Deus. Então, por isso, nós queremos parabenizar o senhor, pastor Marco, por esses 6 anos de anunciai de vitória, de bênção nas nossas vidas e na vida da igreja. No nome de Jesus, eu agradeço. Pastor Marcos, eu, Jovelino, não tenho muito o que dizer a respeito, porque todos os adjetivos que eu usar seriam pequenos diante das suas qualidades, mas eu quero dizer para você que você é um grande amigo, homem de Deus, que a sua história está sendo escrita pelo próprio dedo de Deus, e que juntos, graças ao Senhor, temos contemplado milagres na tua igreja, milagres, maravilhas e prodígios naquele lugar, e que com certeza o que está acontecendo é porque o Senhor tem tido misericórdia e, acima de tudo, tem agradado da sua pessoa como homem de Deus. Eu, nessa data tão importante de 6 anos de ministério, eu quero dizer que o Evangelho Anunciai veio para fazer diferença, não pela placa em si, mas pela promessa que Deus tem naquele lugar, tá? Eu quero que o Senhor cada dia mais te abençoe, te fortaleça, você e toda a sua casa, e que o Senhor venha te surpreender ainda mais com as bênçãos que Ele tem determinado para a sua vida, tá? Eu, Jovelino, queria dizer também que tenho você como um grande amigo, né? Uma pessoa que está sempre somando em nossa vida, e que com certeza Deus tem um grande plano a traçar ainda no seu ministério. Deus abençoe você, que o Senhor esteja cada dia mais no seu ministério, na sua vida, na sua família, e trazendo bênçãos infindáveis no seu ministério. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus. Eu gostaria de glorificar a Deus pela vida do nosso pastor, amado pastor Marcos Luiz, que nesses 6 anos de ministério que está se completando nesse mês de agosto, tem dado a vida pelas ovelhas. Querido pastor, gostaria de agradecer ao Senhor pela atenção, por todo o serviço prestado a mim, a minha família, a minha esposa. Sempre que precisei, pude contar com o Senhor. Gostaria que Deus derramasse muitas bênçãos sobre a vida do Senhor, sobre a vida daquela igreja, que o Senhor possa continuar sendo esse homem humilde, usado pela presença de Deus. Continue sempre dedicando a obra, que Deus ainda tem muita coisa, que esses 6 anos possa ser o início de muito daquilo que o Senhor ainda tem para fazer na vida do Senhor e na vida daquela igreja. Que Deus abençoe o Senhor, abençoe o ministério, abençoe toda a família anunciar. Eu amo muito o Senhor. Amém. Pastor Marcos, falar do pastor Marcos é falar de um homem de Deus, de um homem abençoado por Deus. Quero agradecer muito ele por ter me guiado no caminho certo. Quero agradecer ele cada dia mais estar na frente da Anunciai. Gosto muito dele, amo meu pai, esse é meu pai de verdade. Quero agradecer muito o Senhor pelos 6 anos de ministério na frente da Anunciai. E é isso aí, amém. Falar do pastor Marcos é muito fácil. Através do ministério que tem feito na igreja Evangelho Anunciai, ele tem abençoado vidas, e vidas sendo abençoadas com o ministério dele. Eu conheci o pastor Marcos numa situação que Deus me mostrou que ele ia ser um grande líder naquela igreja. Então, consequentemente, Deus abriu meu coração para poder possa abençoar a obra lá. E o pastor Marcos, ao meu ver, ele é um homem líder, um homem de Deus, entendeu? Ao meu ver. E eu quero que Deus continue abençoando ele cada vez mais naquele ministério ali, que é um ministério sério, ministério para frente, entendeu? E que Deus continue honrando ele e as pessoas que estão em volta dele. E que Deus continue abençoando ele cada vez mais nesses 6 anos de ministério, que Deus possa honrar cada vez mais. Em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. Graça, paz, prosperidade e saúde a todos. Estamos aí para fazer uma homenagem ao nosso pastor. Falar de você, pastor Marcos, não é fácil, mas também não é difícil. Não é fácil para falar do homem, e não é difícil para falar do homem de Deus. O homem, ele erra em tudo, mas todos os nossos pecados, como o Senhor mesmo prega, é lavado e remido no Cordeiro Santo que foi pregado na cruz. Falar do pastor Marcos é falar de um homem cuja cabeça está no céu, com pés na terra. Muitos julgam você, pastor, pela sua forma enérgica,
pela sua forma às vezes ríspida, mas ninguém julga o seu coração, porque o seu coração pertence a Deus. E quem te justifica é Jesus. Te falo que o seu coração é maior do que a sua igreja. Por isso que Deus tem te usado para transformar uma igreja de meia dúzia em uma igreja de centenas. Agora te falo, cara, se você manter o foco no Senhor Jesus, a sua igreja de centenas passará a ser igreja de milhares, quiçá de milhões. E eu aposto no Senhor, porque sei do seu valor, conheço o Senhor há muitos anos e sei que no Senhor, o Senhor apostou as suas fichas. Quando eu falo o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem apostado na sua vida para abençoar as nossas vidas. Parabéns pelos 6 anos de ministério da nossa igreja do Evangelho Anunciai. Parabéns pela sua vida, parabéns pela sua garra, parabéns pela sua família e parabéns acima de tudo, o mais difícil, de manter essa igreja unida. Um abraço e que Deus nos abençoe. Fala de Pastor Marcos, ao mesmo tempo fácil e também difícil. Por que fácil e difícil? Porque o Pastor Marcos é uma pessoa que quem conhece, quem convive com ele, é uma pessoa honesta, que leva as coisas de Deus a sério. E uma das coisas que eu mais admiro nele é a raça e a vontade que ele tem quando ele quer fazer uma coisa. Uma pessoa que começou um trabalho do zero, sozinho, num bairro desse, não é fácil. Você às vezes começar através de um ponto, é bem mais fácil você começar através de alguma coisa. Mas o pastor Marcos não. Ele foi o desbravador. Foi ele que começou do zero isso aí. Então, eu admiro ele, é fácil falar por causa do caráter dele. Eu talvez seja uma das pessoas que convive com ele mais como pastor. E eu admiro o Marcos, sou admirador dele. Porque fazer um trabalho desse aí, do nível desse aí, numa condição dessa aí, num bairro às vezes que tem tantas igrejas. Então, Marcos, eu quero dizer que eu te admiro como pessoa, como amigo, pelo seu caráter, como seu amigo, você mora no meu coração. E também difícil de falar, por quê? Porque o Marcos é uma pessoa reservada. E quem convive com o Marcos sabe, ele é uma pessoa reservada. O Marcos não é uma pessoa que se abre com todo mundo. É uma pessoa que ele se abre com as pessoas que ele confia. E eu louvo a Deus por vocês que são ovelhas do pastor Marcos, e o tanto que ele confia em vocês, o tanto que ele se abre com vocês. E eu te louvo a Deus pela sua vida, Marcos. Você mora no meu coração, cara. Sou um admirador seu, da sua família. Eu espero que o tempo de Deus, a cura de Deus para você, para sua família, para a igreja, cada dia aconteça. E Igreja Anunciai, vocês têm um pastorzaço, vocês têm um líder, um homem de Deus do lado de vocês. Valorizem, viu? Valorizem. Pastor Marcos, um beijo, cara. Você mora no meu coração, sou seu fã.